Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, do verso 5 ao verso 7. Vamos nos pôr de pé, meus queridos, e acompanharmos reverentemente a leitura da palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 5, 6 e 7, que dizem assim: Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Até aí, meus queridos, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus, nessa noite de domingo, Senhor, nos encontramos reunidos na Tua presença, no nome de Jesus, para cultuarmos a Ti. E viemos aqui adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, nosso Deus, com reverência, com decência, com ordem, com temor, meu Pai, porque Tu estás em nosso meio. Senhor, ministra a Tua palavra, Espírito Santo, a vida da igreja, a vida do Teu povo nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, a começar em mim. No nome de Jesus nós Te pedimos, ministra as nossas vidas, a Tua palavra, Senhor. Nós oramos, pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos, permaneça com sua Bíblia aberta no texto que foi lido. E, meus amados, o Senhor traz consolação restauradora à sua igreja. A segunda carta aos Coríntios, irmãos, como nós já sabemos, ela tem o apóstolo Paulo como seu autor. Ele escreveu essa carta por volta do ano 55, a partir da Macedônia, onde ele estava. E o propósito do apóstolo, meus irmãos, era expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve e encorajar uma maior lealdade ao Senhor Jesus, ao ensino que estava sendo promulgado àqueles irmãos por meio do apóstolo Paulo. Os cristãos, irmãos, eles devem se sentir consolados e encorajados com o cuidado de Deus em meio aos sofrimentos. Quantos de nós, quando passamos por alguma situação difícil, começamos a duvidar da presença, do cuidado, da provisão do Senhor sobre nossas vidas? Essa carta, irmãos, ela tinha também o objetivo de incentivar aqueles irmãos gentios a completar a arrecadação para ajudar os cristãos, os irmãos pobres de Jerusalém. Paulo também tinha esse objetivo quando escreve a segunda carta. E esse texto que nós lemos especificamente, irmãos, trata do anseio do apóstolo em saber notícias da igreja de Corinto, que aliás havia recebido uma carta severa do apóstolo, porém necessária para a correção de graves pecados que havia naquela igreja. Essa carta ela foi levada por Tito, um cooperador do apóstolo. Inclusive há uma carta dele dirigida a esse seu cooperador, que leva o nome de Tito, e é ele quem leva essa carta, vamos dizer, severa à igreja de Corinto para tratar algumas situações internas pecaminosas naquela igreja. Tito, meus amados irmãos, posteriormente ele volta ao encontro do apóstolo Paulo, e as notícias que Tito leva para Paulo acerca de como a igreja de
recebeu aquela carta severa, isso consolou o apóstolo Paulo, e ele viu isso como vindo da parte do Senhor. E depois encheu-se de alegria ao ouvir que aqueles irmãos a quem ele dirige essa carta severa se arrependeram, buscaram viver conforme a vontade de Deus. Lembrem-se, irmãos, que na igreja de Corinto havia alguns casos de pecados horríveis. Então o apóstolo envia uma carta severa dirigida àqueles irmãos para que se consertassem, para que abandonassem o pecado e o erro. E quando Tito traz a resposta para o apóstolo Paulo, ele se sente consolado pelo que ele ouve, e saber que aqueles irmãos se preocupavam com ele, tinham ouvido os seus conselhos e tinham buscado o arrependimento. Vamos lá no verso 5 que nós lemos, segunda carta a Coríntios, capítulo 7, verso 5. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Irmãos, Paulo estava na Macedônia. A Macedônia fica no norte da Grécia. E estava na rota de Paulo quando ia para a cidade de Corinto. E o apóstolo estava profundamente perturbado a respeito da condição dessa igreja. Aqui ele escreve 2 cartas, primeira e segunda aos Coríntios. E meus amados, Paulo esperava notícias daquela igreja por meio de Tito. O nível dessa aflição era tão alto que somente Deus poderia remover. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Era com a igreja do Senhor, como um líder, como um pastor, como um missionário, como um teólogo. A preocupação dele era como a igreja de Deus está sendo alimentada. É o que ela está ouvindo, é a palavra de Deus. Paulo, amados irmãos, estava numa situação aqui de profundo pensamento acerca de como estava aquela igreja. Até aflito para saber notícias de como eles haviam recebido os conselhos que Paulo lhes dava por meio de Tito. E perceba que a confissão dele aqui no verso 5, meus irmãos, revela o coração de alguém que se preocupava profundamente com a vida da igreja, com os irmãos, com os seus irmãos em Cristo Jesus. Ele diz: porque chegando nós à Macedônia, Paulo e seus cooperadores, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, o que eles tiveram? Tribulação. Em tudo fomos atribulados. Como? Lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, perseguição, interna e externa, temores por dentro. Meu Deus, como a igreja recebeu aquela carta severa. Mas eu tinha que agir assim para tratar com o pecado. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. Com o pecado nós tratamos. E se você não consegue tratar com ele, fuja, faça como José. Não queira brincar com o pecado, porque ele forma uma parede, uma barreira entre nós e o nosso Deus. Paulo, meus amados irmãos, ele retoma o assunto que ele parou lá no capítulo 2, verso 13. Depois de sua visita traumática a Corinto, ele chegou a Troade e mesmo tendo uma porta aberta para a evangelização em Troade, ele não teve paz em seu espírito e foi para a Macedônia com o propósito de encontrar Tito e saber como estava a igreja de Corinto. A estadia dele na Macedônia, irmãos, foi extremamente atribulada. Quem disse que nós não passamos por problemas? Quem disse que crente não passa tribulação? Passa, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus passou. Apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles. Moisés, Elias, Davi. Nós passamos por tribulação. Mas o Senhor, irmãos, é quem cuida de nós. O que Paulo está dizendo nesse verso 5 é que havia lutas por fora e temores por dentro.
Uma vez que a visita de Paulo a Corinto não havia tido êxito, sucesso, ele envia àquela igreja uma carta chamada de severa ou dolorosa, por meio de Tito. E essa carta, irmãos, tinha como propósito orientar aquela igreja a disciplinar os membros faltosos e que lideravam um tipo de oposição ao apóstolo Paulo. Então vamos entender o que foi essa carta severa do apóstolo Paulo àquela igreja. Era recomendando que a igreja disciplinasse alguns membros faltosos que não participavam da vida da igreja como deveria. E pior, essas pessoas estavam liderando um tipo de oposição, de motim contra o apóstolo Paulo. Estavam procurando disseminar problemas, disseminar mentiras no meio do povo de Deus acerca do apóstolo Paulo. Por isso que ele vai dizer, meus irmãos, eu estou aqui com lutas por fora e temores por dentro. Por lutas, irmãos, o apóstolo certamente ele tem em mente as mentiras gravíssimas que alguns falsos crentes da igreja de Corinto diziam a respeito dele. Por temores, ele tem em mente a ansiedade que suportava advindas dos males que aquela igreja causou a ele. Agora, ele estava ansioso, até mesmo aflito, para saber notícias vindas da igreja de Corinto. E meus irmãos, o motivo dessa tristeza grandiosa de Paulo era porque ele ainda não havia recebido notícia acerca de como aquela igreja, porque ele tinha, diga-se de passagem, grande apreço, reagiu a essa carta severa. Ele havia ido, irmãos, à Macedônia com o intuito de ver a Tito, por intermédio de quem ele enviou a referida carta. Ele percebia quão poucos, de fato, eram sábios e quão poucos sinceros, firmes, e muitos que eram hipócritas, pessoas, meus irmãos, de nenhuma dignidade, ambiciosas, que ao invés de unirem o rebanho de Deus, perturbavam o povo de Deus. E em meio a tais dificuldades, é inevitável que os servos de Deus tremam e se vejam dominados por profunda ansiedade. Então, quando o apóstolo diz, irmãos, que são lutas por fora e temores por dentro, ele está dizendo: a minha preocupação é como anda o rebanho do Senhor. E eu, como um líder, eu, como um apóstolo do Senhor, certamente pensava Paulo, vou buscar a direção do Senhor, vou orar, mas eu vou agir, eu vou atrás de ti, saber como estão as coisas lá em Corinto. Irmãos, todos quantos desejarem servir a Cristo piedosamente, padecerão perseguição, passarão por problemas. Servir a Jesus não significa ausência de sofrimento, mas significa que a presença dele estará conosco, independente das circunstâncias. E é isso o que traz paz, é isso que diminui os nossos temores, como acontece com o apóstolo aqui. É isso, meus amados irmãos, o que toma conta da nossa alma. Não se esqueça e não se engane, a vida cristã é repleta de lutas, adversidades, sofrimentos, e nosso Senhor já nos advertiu de tudo isso. Contudo, o Senhor Deus é conosco em todos os momentos, meus irmãos. Ele é o Deus da consolação, que cuida do seu povo. Amém? Amém. Verso de número 6. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito finalmente, irmãos, chegou a Macedônia com boas notícias a respeito da igreja em Corinto. No que diz respeito à resposta da igreja, aquela carta severa que o apóstolo Paulo enviou para que aquela igreja tratasse os irmãos faltosos, os irmãos que estavam levantando falso com relação ao apóstolo Paulo. Pessoas que se diziam irmãos, mas que não estavam vivendo de acordo
a conclusão aqui ele chega no verso 6 é: porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. O problema não era só de Paulo, era da igreja, era dos demais líderes, daqueles que auxiliavam Paulo na obra de Deus. Com a chegada de Tito, Deus que conforta os abatidos. Essa palavra, irmãos, abatidos, ela aparece em várias passagens aqui no Novo Testamento: Mateus, Lucas, Romanos, Tiago, primeira carta de Pedro, e mostra que o significado dessa palavra é indignos, pobres, humildes, sem distinção. Mas o nosso Deus, é como ele diz no verso 6, é o Deus que conforta os abatidos. E isso, meus amados irmãos, é mencionado como uma razão, pois ele tem em mente que lhe foi ministrada consolação, porquanto foram atingidos e quase esmagados por aqueles problemas daquela igreja. E esse é o método de Deus, confortar os humildes, os humilhados. É nos consolando, é não permitindo que simplesmente a nossa mente ou o nosso coração muitas das vezes nos engane. Irmãos, deste fato nós podemos extrair uma lição muito proveitosa. Ou seja, quanto mais aflitos estamos, maior é o conforto de Deus para nós. Portanto, essa descrição de Deus, ou seja, o Deus que conforta os abatidos, ela tem uma promessa muito maravilhosa, que Ele está especialmente solícito em confortar a mim, a você, a nós, miseráveis, falhos, limitados, pecadores, porém lavados no sangue de Jesus. Aqueles que se lançam aos seus pés. O que tem abatido a minha alma? O que tem abatido a sua alma? Não se esqueça que o nosso Deus conforta os abatidos, aqueles que estão aos seus pés. Irmãos, a chegada de Tito, com ótimas notícias, foi como um bálsamo na vida do apóstolo Paulo, que estava tão preocupado com aquela igreja, com a situação caótica que se encontrava dentro dela. Quando o pecado entra e permanece dentro da vida da igreja, irmãos, o caos acontece. Se ele não for tratado, se ele não for, meus queridos irmãos, disciplinado, aquelas pessoas que estão em pecado, como devem ser, o caos acontece. A igreja desanda, não vive como deve viver, que é para a glória de Deus. Deus nunca abandona o seu próprio povo, irmãos, mas no tempo certo, Ele age, quebrantando, trazendo arrependimento, trazendo livramento. Os seus olhos estão sobre os seus filhos, sobre os que sofrem, sobre aqueles, meus amados irmãos, que reconhecem a sua situação. O Senhor ouve nossas orações e responde às necessidades. Quando nós estamos desmaiados, achando que não tem mais como resolver, o Senhor muda circunstâncias. E por fim, o verso 7 vai nos dizer: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Irmãos, Paulo explica que o motivo de sua alegria era que o seu companheiro de obra, Tito, veio a ele trazendo consigo, da parte dos irmãos coríntios, notícias muito maravilhosas. E assim ele esclarece que o que mais o alegrara não foi tanto a presença de um único indivíduo, Tito, e sim as condições de prosperidade da igreja de Corinto. Irmãos, a igreja de Corinto, ela, primeiro, estava com saudade do apóstolo Paulo. Segundo, chorava por ele, reconhecia ele como um servo, um homem que vivia para a glória de Deus.
Aquela igreja zelou do ensino, dos conselhos do apóstolo, quando tratou o seu pecado interno, disciplinando aqueles que procuravam denegrir a imagem do apóstolo Paulo. E a conclusão a que o apóstolo chega é que isso foi um regozijo, ou seja, uma grande alegria para ele, queridos. Note bem quais foram as notícias maravilhosas que Paulo recebeu daqueles irmãos. A saudade que sentiam, que era oriunda da circunstância de que mantinham um alto apreço pelos ensinos, pela doutrina que Paulo ensinava, que é a Escritura, que é o que ele aprendeu com Jesus. Aquela igreja tinha um pranto, ou seja, chorou pelo apóstolo. Era um sinal de respeito, visto que, movidos por sua reprovação, passaram a lastimar os seus pecados. Aquela igreja, meus amados irmãos, não ficou acariciando o pecado, mas tratou o pecado, buscou mudança. Por fim, ele fala do zelo, ou seja, a preocupação daqueles irmãos era uma prova de sua boa vontade para com o apóstolo. Dessas três ideias, meus amados irmãos, a saudade, o pranto e o zelo, Paulo conclui que aqueles irmãos que estavam sendo tratados certamente se arrependeram. E isto lhe proporcionava plena satisfação, porquanto ele não tinha outra intenção ou ansiedade além de buscar o bem-estar daquela igreja. A alegria do apóstolo não foi porque a igreja, porventura, estava bem financeiramente. Não foi porque os irmãos alcançaram alguma bênção, mas foi porque aquela igreja, ao ouvir a palavra, ao ouvir os conselhos do apóstolo, de que eles tratassem aqueles que estavam em falta, para que se consertassem e se arrependessem, e assim vivesse de modo digno de um servo e de uma serva do Senhor. Isso era o que alegrava o apóstolo. Está vendo o que é ser igreja, irmãos? Ser igreja não é sinônimo, irmãos, de não termos problema. Ser igreja não é termos o carro que nós queremos, a casa, o emprego que nós queremos, não. Ser igreja é quando vivemos para a glória de Deus. Ser igreja é quando pecarmos, reconhecermos e buscarmos conserto, tratarmos o nosso pecado, tratarmos o nosso erro. Isso é ser igreja. Isso é o que alegra o Senhor. Isso é o que trouxe alegria ao apóstolo, que começou aquela obra em Corinto. Mas havia ali no meio crentes que estavam brincando de servir a Deus, que estavam em pecado. Então Paulo enviou uma carta severa dizendo: a liderança daquela igreja trata esses irmãos que estão em vida pecaminosa, em pecados graves. Discipline para que eles se arrependam e busquem a mudança e vivam para a glória de Deus. Quando Tito volta, dizendo que a igreja ouviu esse conselho, tratou com os irmãos faltosos, aqueles irmãos se arrependeram e buscaram servir a Deus verdadeiramente, isso foi a alegria dele. Paulo não queria saber se aquela igreja estava rica ou pobre, se aquela igreja se reunia num salão suntuoso com ar-condicionado ou se reunia debaixo de uma árvore, de uma lona. Paulo não queria saber, meus amados irmãos, se haviam sendo pessoas ali sendo curadas ou não. Paulo queria saber: essa igreja, ela está vivendo para a glória de Deus? Ela está tratando o pecado como deve ser tratado? Ou ela está brincando de servir a Deus? Quando o apóstolo recebe a notícia de que aquela igreja buscou o conserto, aqueles irmãos faltosos buscaram o conserto, isso foi para ele um grande regozijo, foi para ele uma grande alegria. E concluindo, queridos irmãos, um dos maiores sofrimentos, ou melhor, sentimentos que podem vir é a aflição. Todos nós já fomos afligidos um dia, né? Uma notícia que recebemos de alguém que faleceu, um parente próximo, não é? Muitas das vezes o nosso parece que retira o nosso chão. Isso nos abate, nos entristece.
Irmãos, a aflição é algo muito ruim, mas nós sabemos e cremos que o Senhor está conosco, que nesses momentos difíceis, ruins da nossa vida, Deus não nos abandona. Muitas pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor continua conosco. Meus amados, isso é o que traz a paz ao nosso interior, a paz que Jesus falou que o mundo não tem. Isso é efetuado pelo Espírito Santo que habita em todo crente verdadeiro, em todo crente que ama verdadeiramente ao Senhor. Segundo, meus irmãos, em pleno século I, no tempo aqui do apóstolo Paulo, não era fácil se comunicar, não era fácil viajar. Paulo teve de depender da providência de Deus, irmãos, dos planos do Senhor, quanto à sua visita a Tito, ao encontro com Tito. Hoje é tão fácil darmos uma notícia, não é? Nós estamos aqui agora e em 2 segundos, 1 segundo, do outro lado do mundo podemos mandar um áudio, fazer uma ligação e dar uma notícia. Mas no século I não era assim. O que eu estou querendo dizer, queridos? Paulo teve de depender da providência de Deus para que seus planos quanto à visita de Tito a Corinto funcionassem. Mesmo com os nossos meios de transporte e de comunicação modernos, nós devemos continuar dependendo da provisão de Deus, irmãos. Terceiro, o consolo de Paulo foi triplo. Ele ficou feliz com a resposta positiva da igreja à sua carta. Segundo, ficou feliz pela maneira fidalga com que a igreja tratou a Tito, que foi enviado por ele, e também ficou feliz pela expressão eloquente da saudade, do pranto e do zelo daquela igreja por ele. Por fim, meus irmãos, Paulo também foi encorajado pelo relato de Tito acerca de sua recepção pela igreja de Corinto. Ou seja, os coríntios leram a carta severa de Paulo, arrependeram-se de seus pecados e disciplinaram os membros que haviam criado graves problemas. Ou seja, Deus foi glorificado nisso, e isso é ser igreja, irmãos. Igreja é viver para a glória de Deus, não é andar de acordo com a cultura, não é andar de acordo com o que todo mundo está fazendo, não é andar paquerando com o mundo, mas é viver para a glória de Deus, e assim Deus consola o seu povo nos momentos mais difíceis da vida. Ele está lá, cuidando, protegendo, guardando, provendo sobre a vida do seu povo. O que Paulo mais queria ouvir era saber se os irmãos faltosos se arrependeram, se eles foram tratados. Que nós, queridos, entendamos que a palavra do Senhor é para ser cumprida na nossa vida. Nós não devemos viver para agradar as pessoas, para agradar o mundo, para agradar a cultura do nosso tempo, mas devemos viver de tal forma que Deus seja glorificado na nossa vida. Jesus Cristo é o nosso exemplo de vida, de tudo. Que o Senhor aplique esta palavra a cada um de nós. Vamos nos pôr de pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, logo após os nossos avisos, e estaremos encerrando. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, o Senhor continua a consolar o teu povo. E no dia que a aflição bater na nossa porta, Senhor, que estejamos firmados em Cristo Jesus, como estava o apóstolo Paulo. E saber que o Senhor cuida de nós. E que mesmo em meio às maiores aflições, Tu estás do nosso lado. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Seja, Senhor, o Deus da consolação do Teu povo. Cuida do Teu povo, Senhor. Espírito Santo, dirige, guarda, provê. Assim oramos, Senhor, certos de que o Senhor nos ouve. No santo nome
de Jesus Cristo, o nosso Senhor, pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus.